Agora sim, boa noite. Boa noite, está me vendo aí? Bem? Ah, Agora sim. Então, estamos começando, vamos começar mais um papo de jornalista promovido pela Associação Catarinense de Imprensa. Eu sou o jornalista Billy Culleton, diretor de integração acadêmica da ACI, e hoje vamos conversar com o repórter Ian Boechat, formado na Universidade Federal de Santa Catarina e conhecido pelas notáveis coberturas de conflitos bélicos por todo o mundo. Boa noite, Ian. É uma honra contar com você nesse bate-papo. Muito obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pelas notáveis reportagens, obrigado pelas palavras, fico muito feliz. Como você disse, estudei em Santa Catarina, morei 5 ou 6 anos da minha vida aí, fui muito feliz aí em Floripa, e é uma honra para mim poder participar desse bate-papo. Maravilha. Então, antes de começar a nossa conversa, efetivamente, vou apresentar brevemente a trajetória do nosso convidado. Ian Boechat tem 46 anos, é jornalista há mais de 2 décadas, com trabalhos publicados nos principais jornais e revistas do país, como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, O Globo, Veja e Época, além de publicações internacionais no New York Times, NBC News e BBC, entre outros. Na última década, Ian tem se dedicado à cobertura de conflitos internacionais, com especial atenção ao Oriente Médio e África. Realizou reportagens em diversos países, mas só para nomear alguns: Afeganistão, Iraque, Síria, Líbano, Sudão, Etiópia, Irã, Armênia, Venezuela e Colômbia. É o atual vencedor do Prêmio de Jornalismo Vladimir Herzog, na categoria Fotografia. Foi uma série de imagens sobre pacientes de Covid que morriam em casa em Manaus por falta de atendimento. Atualmente, Ian trabalha como repórter especial da TV Bandeirantes. O mote da nossa conversa é mais reportagem, menos opinião, menos colunistas. Essa frase foi o próprio Ian que recentemente falou durante o lançamento do Prêmio ACI de Jornalismo, cujas inscrições, aliás, ainda estão abertas. Lembrando que o público pode mandar a sua pergunta para Ian pelo chat. Mas para dar o pontapé inicial, vou começar perguntando qual é a importância, Ian, de um jornalista cobrir um conflito bélico do outro lado do mundo? Ou seja, por que arriscar a vida por uma história? Essa é uma boa questão, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora no Brasil, em que as atenções estão super voltadas para cá, né? O Brasil está olhando muito para dentro e pouco para fora, né? Eu acho que ao longo da história, a maior parte dos conflitos bélicos foram decisivos para mudar o rumo da história, para definir o nosso futuro, de certa forma, definir o presente, enfim. Eu acho que conflitos são sempre momentos extremos das nossas civilizações todas do presente e do passado, e acho super importante registrar esses momentos. E acho que é importante a gente registrar esses momentos com o nosso olhar também, com o olhar brasileiro, com o olhar de um país do hemisfério sul, o olhar diferente das potências, o olhar diferente das metrópoles. Eu acho que é fundamental para que a gente consiga entender o mundo de forma melhor, que nós, brasileiros, também possamos ir a esses lugares e entender esses conflitos que acabam tendo uma influência direta, às vezes, sobre a gente, e na maior parte das vezes indireta, né? Mas eu acho fundamental. Eu, pessoalmente, vou porque eu tenho um imenso prazer em fazer esse tipo de cobertura. Eu sou um apaixonado por história, me sinto extremamente privilegiado de poder ver a história acontecer diante dos meus olhos. É um prazer imenso que eu tenho, apesar das dificuldades que é para cobrir isso. Mas, enfim, eu acho que é por isso que é válido. Acho que é importante que a gente possa ver o mundo com os nossos olhos, né? Falando de uma forma coletiva, eu acho que é por isso que é importante que tenhamos jornalistas brasileiros cobrindo esses conflitos.
nos conte como você se movimenta nesses locais de guerra. Tens algum tipo de ajuda das pessoas desses países? Como é que funciona? Às vezes as pessoas tendem a imaginar que a guerra é um local de muita desorganização, de muito caos, de muita. Enfim, aquela situação que a gente vê, às vezes, do combate, de ser algo completamente enlouquecido, caótico. Mas a guerra, na verdade, em geral, ela é muito organizada. Ela é um evento que depende de muita organização, de muito planejamento e de muita burocracia. As guerras são burocráticas quase sempre. Inclusive para nós jornalistas, né? É, Você ir para esses lugares, existe um certo modus operandi de como chegar numa zona de combate, de como entrar num país, enfim. É, não é tão diferente de você ir cobrir uma guerra no Iraque, ou ir cobrir uma guerra na Ucrânia, ou cobrir um conflito na Etiópia. Existem alguns padrões, digamos assim, logísticos, que você precisa obedecer para você conseguir ter acesso, entrar e sair também, né? De forma segura e poder contar a sua história, né? Uhum. Então, tu diz que, por exemplo, vai numa cidade e a guerra fica um pouco afastada. Tu tens que ir até o fronte. Principalmente é isso como funciona. Olha, A não ser em casos assim excepcionais, onde o bombardeio seja na cidade, como foi na Síria, acontece em alguns locais assim. o que eu estou tentando dizer é que, por exemplo, para você entrar na Síria, você precisa, antes de chegar no fronte, você precisa ter uma série de autorizações para você conseguir entrar num país, entende? Acho que às vezes a gente tem uma imagem um pouco romantizada do jornalista de guerra, que ele é um cara que vai lá sozinho e ele enfrenta grandes aventuras e perigos para chegar no fronte e contar aquela história. Na verdade, para ele conseguir chegar até o fronte, ele precisou de um monte de autorização, ele precisou de um monte de gente dizer que ele podia chegar lá. Porque não é fácil chegar no front também. Você precisa ter. Entre uma cidade onde não está acontecendo combate e onde estão acontecendo os combates, existem às vezes dezenas de checkpoints, entendeu? Não é uma livre circulação. Então você precisa ter alguém que te autoriza a chegar lá, que te permite ficar lá com uma força, seja ela um exército regular ou então um grupo militar não regular, enfim. Tem todo um processo de autorizações, de espera, de burocracia muito grande. Então, o que eu tento dizer é que é uma coisa muito mais organizada. E isso varia muito, Certo. entende? Às vezes você pode ficar embedded, como se fala, com um grupo militar, entende? Ficar com eles lá por semanas. Alguns jornalistas brasileiros, inclusive, o André Lyon ou o Gabriel Chain, enfim, eles são caras que ficam durante muito tempo junto com as tropas. Eu já faço algo mais diferente. Eu, em geral, vou, fico um tempo, retorno, vou, fico um tempo, retorno. Eu tenho um método de trabalho um Uhum. pouco diferente, até porque tanto o André quanto o Gabriel são caras que trabalham muito com a imagem pura e simples, né? Eles precisam ter uma narrativa de imagem, e eu sou um cara que escrevo bastante, então é importante que eu tenha algum tipo de suporte de tradução e as histórias atrás do front que estão acontecendo, onde as batalhas não estão acontecendo, em geral, são mais interessantes para mim do que o bang bang mesmo lá na hora que as coisas estão acontecendo. Não que lá não seja interessante, Certo. é uma espécie de. É a maneira como eu gosto de trabalhar. Né? Exato. E ali abriram duas perguntas que eu quero fazer para ti. Tu falou em tradução. Como é que é falar ou se comunicar com as pessoas em um idioma completamente diferente do nosso? Contrata tradutor? Utiliza alguma tecnologia para isso? Ou tem gente que faz o meio de campo? Toda cobertura internacional desse tipo conta com um sujeito que, em geral, não aparece, mas que é fundamental para esse trabalho, que ele tem o nome de fixer. Esse cara, Certo. ele é um produtor, ele é um tradutor, ele é o teu consultor de segurança, é um cara que você coloca a sua vida na mão dele, entendeu? Na maior parte das vezes. A não ser que você tenha muito tempo e aí você possa estabelecer relações muito boas em um determinado país e que você consiga dominar a língua de alguma forma, você não precisa de um fixer, mas você precisa de um fixer quase sempre, entende? Eu nunca trabalhei E sem bem fixer. pago.
são extremamente caros, infelizmente. São muito caros. Hoje a diária de um fixer em área de combate, não sei aonde, agora, vou te dar um exemplo. Eu estava na Etiópia agora, mas os combates estavam longe, eu não cheguei aí para combate mesmo. Mas você, em geral, vai gastar 400 a 500 dólares por dia com um fixer. Às vezes, dependendo da situação. Quando a Turquia invadiu a Síria em 2018 ou 2019, acho que em 2019 eu estava lá, os preços estavam assim a 700 dólares a diária, sabe? É muito caro mesmo. E para o jornalista freelancer, muitas vezes se torna absolutamente viável. Né? Certo. Talvez Justamente o isso. componente mais caro de uma cobertura, esse cara. Tu vê, que bárbaro. É. E uma característica marcante sua é ser um jornalista multimídia, entrevista, escreve, filma, fotografa, faz tudo, né? Como você avalia e se faz tudo de um profissional da comunicação nesses dias atuais? Qual é a sua avaliação? Eu acho que eu sou causa e efeito desse processo de deteriorização que a gente está tendo na profissão, sabe? Eu me tornei um jornalista multimídia para poder sobreviver e continuar sendo repórter, mas eu acho que eu sou um exemplo bem acabado de como a nossa profissão está maltratada e como a nossa profissão passa por uma crise profunda, né? Porque eu, de certa forma, estou tomando o emprego de um colega fotógrafo. Eu sou originalmente um jornalista de texto, que sempre amei fotografia, mas a fotografia sempre ficou num lado lúdico para mim, muito mais, né? Sempre gostei de fotografar por prazer, não por trabalho. E eu acho que a nossa profissão entrou nesse processo todo de enfraquecimento e profissionais como eu, que dominam diferentes meios, não tanto vídeo eu comecei faz pouco tempo, faz 5 anos que eu faço vídeo, ainda é uma coisa que eu estou engatinhando, eu acabei sendo um profissional interessante para os meios de comunicação, né, que pagam menos, na verdade, eles mandam um cara e esse cara meio que resolve mal tudo, né, não resolve super bem tudo, porque se eu tivesse com um colega fotografando, com certeza minhas matérias seriam muito melhores, ou se tivesse eu fotografando e um colega escrevendo, a qualidade também seria muito maior, né? Então eu sou um pouco Sem causa e dúvida. efeito desse processo de deteriorização que a gente tá vivendo, né? Infelizmente, me sinto às vezes, já me senti mais culpado, mas foi a maneira que eu encontrei para continuar sendo repórter, basicamente. Exato, exato. Aqui tem uma pergunta de uma das nossas, do nosso público, que é a jornalista Cláudia Sanz, e ela pergunta assim, qual é a reportagem de guerra que você gostaria de ter feito ou que ainda pretende fazer? Eu queria muito ter coberto o Afeganistão de uma forma mais aprofundada. Eu acho que o Afeganistão o que o Afeganistão está vivendo agora é um exemplo clássico dessa intervenção das potências nos países periféricos, nessa tentativa de impor uma visão de mundo sobre os países periféricos e, e agora, nesse momento, a gente está vendo a história se repetir, não só como uma farsa para depois se transformar numa tragédia, na verdade, a gente está vendo a farsa e a tragédia ocorrendo concomitantemente no Afeganistão, com a saída dos americanos de forma atabalhoada. E eu acho que o Afeganistão também, a guerra ao terror e o Afeganistão, eles marcam, de certa forma, o fim do século XX, sabe? Eu acho que o século XXI está começando agora, com o fim, com a saída americana do Oriente Médio. Eu queria muito ter feito uma cobertura mais extensa lá e queria muito estar lá agora, nesse momento, porque eu acho que a gente vai assistir uma grande tragédia no Afeganistão, infelizmente. Que já está acontecendo. Está Bom, já tem acontecendo. acontecendo desde 2002, né? Agora, Aquela tragédia. essas últimas semanas a coisa tem ficado mais clara, né? O Talibã controlou mais de 60% do país, provavelmente vai tomar pelo menos 3 capitais de províncias importantes lá, e Cabul, na terça-feira, sofreu ataques muito grandes. Eu tenho grandes amigos no Afeganistão, tenho uma relação muito próxima com o país, porque foi o primeiro país que eu fui fazer uma cobertura e o Afeganistão, os afegãos e os
E os iranianos ainda guardam muito de uma coisa do zoroastrismo, sabe? É aquela, eles não são árabes, têm uma cultura diferente, são pessoas muito generosas. Eu tenho uma relação muito forte com muitas pessoas lá e estou muito triste, assim, de certa forma. Pois é. Tem um estudante aqui que eu não consigo identificar o nome, que pergunta o que é necessário ter em mente para quem quer ir cobrir uma zona de conflito pela primeira vez. Ou seja, um jornalista que está se formando, um estudante que acha interessante fazer esse tipo de cobertura. O que precisa ter em mente para ir pela primeira vez numa zona de conflito? Olha, eu acho que essa é uma pergunta tão difícil e tão pessoal, né? Do que você vai colocar a sua vida em risco. Eu acho que você precisa descobrir por que você vai colocar a sua vida em risco, né? Por que é importante para você. Eu acho que você tem que ir tranquilo para uma situação dessa, né? Acho que você, na hora que a coisa aperta lá e tal, eu tenho vários colegas que já tiveram em situações bastante difíceis e, em geral, as pessoas ficam tranquilas, porque eu acho que você tem, se você precisa ter uma tranquilidade de que você está ali porque você quer, né? E você, acho que você precisa entender por que você quer estar ali para que as coisas possam ocorrer de forma tranquila e porque pode dar errado, né? Uhum. Pode genuinamente dar errado. Eu acho que é isso. Eu acho que tem que saber bastante por que você quer estar lá para que não haja, para que você não se decepcione, porque é difícil, né? É frustrante, é um monte de coisa ruim, mas tem um monte de coisa legal. De resto, Sim. eu acho que eu daria um conselho que eu ouvi uma vez do Robert Fisk, que terminou a vida de maneira bastante. é, Foi muito criticado o Fisk pelas últimas coberturas que ele fez na Síria e no Líbano, principalmente na Síria. Mas o Fisk, uma vez eu estava numa palestra dele, ele disse assim: olha, sempre me perguntam o que seria preciso para ir cobrir o conflito, se eu tenho que fazer, se as pessoas têm que é, é, encontrar, conhecer quem são os generais, quem são os comandantes. E ele dizia assim: a primeira coisa que você tem que fazer é ler história, entender por que aquele conflito está acontecendo, e aquele conflito em geral tem raízes no passado, né? Para você tentar escapar do discurso maniqueísta que é inerente à cobertura de conflitos. Então, eu diria essas duas coisas: estar tranquilo consigo mesmo e estudar um pouco. Você sempre diz que repórteres em um ambiente de guerra são instrumentos de propaganda, né? E que para driblar isso é possível contar as histórias dos afetados por esse conflito. Por isso eu pergunto, como é que é feita a seleção do que você vai contar nas tuas histórias? Olha, assim, eu vejo isso, eu acho que toda narrativa de guerra é uma narrativa maniqueísta, sempre a batalha entre o bem e o mal, e a depender do lado que você tiver, você sempre está do lado do bem, obviamente, né? Porque qualquer lado que você tiver é o bem, e o outro lado que está sendo atacado é o mal. Então é preciso ter bastante cuidado para tentar escapar dessa narrativa, desse discurso, né? E eu acho claramente, a gente é usado como, de fato, instrumento de propaganda. Eu procuro, no meu caso, eu procuro focar nas histórias de quem não tem poder. Eu raramente entrevisto pessoas com poder, generais, comandantes, são questões que me interessam, mas e que eu, em geral, não abordo, porque eu acho que essas discussões são todas contaminadas. Essa, na verdade, tem sido uma estratégia que eu tenho usado ao longo dos últimos anos. Eu, se puder, não entrevisto ninguém que tem poder, eu só quero entrevistar gente que não tem poder. Não quero entrevistar diretor de instituto, diretor disso, diretor. Não quero falar com ninguém que tem poder. Meu interesse maior é falar com quem não tem poder. E eu uso isso um pouco quando eu faço cobertura também de conflitos, porque aqui no Brasil a gente tem uma imprensa que é muito distante, né? O Brasil é muito distante desse cenário geopolítico internacional, e eu procuro muito buscar temas que sejam universais, né? Sofrimentos universais, e que as pessoas possam conseguir encontrar algum tipo de compaixão ou algum tipo de identificação
com aquelas pessoas, porque as realidades são muito distintas, né? Muito distantes, na verdade. Como são aqui no Brasil também, eu acho que o leitor médio de jornal não consegue mais se, se identificar com uma mãe que perde um filho morto pela polícia numa favela, porque é um universo tão distante. Então é preciso encontrar algumas maneiras de fazer com que as pessoas entendam que do outro lado tem um ser humano também. Então eu tento focar um pouco por aí, tentar encontrar essas emoções e esses temas que sejam muito universais, digamos assim, né? Para nós, seres humanos. Não, e justamente aquelas pessoas que não têm o poder são as mais prejudicadas por esse tipo de conflito, sempre. Né? Sempre, Então, em qualquer não situação. adianta. Sempre são. E tu falou na questão do envolvimento pessoal. Você já se envolveu pessoalmente para ajudar alguém durante uma cobertura de um conflito? Porque isso aí sempre é um tema polêmico no ambiente jornalístico. Se o profissional da comunicação deve agir em algum momento ou se deve apenas registrar. Em geral, não. Em geral, eu não procuro ajudar. Não. Eu me coloco como um observador e tento apenas registrar. Mas eu acho que tem momentos em que, se eu estiver absolutamente sozinho, ou a pessoa que está sofrendo não tiver apoio de ninguém, obviamente eu vou parar o que eu estou fazendo para ajudá-la. Eu tenho um caso interessante, que é curioso. Eu estava em Gaza há alguns anos, não faz muito tempo, não. E quando estava tendo aqueles protestos na fronteira de Gaza com Israel, e o governo israelense estava. Os israelenses estavam com snipers atirando nas pessoas, jogando aquelas cortinas de gás lacrimogênio. E aí eu lembro que tinha duas mulheres que estavam quase desmaiando, assim, né? Numa dessas cortinas, eu estava de máscara e eu fui fotografando elas, aquele sofrimento delas, né? E aí chegou um momento que uma delas caiu e claramente ela estava sufocando. Eu parei, botei ela no meu ombro, tirei. Um fotógrafo da EPA, que é a European Press Agency, me fotografou nesse momento e distribuiu a foto, e a foto saiu num monte de jornal lá na Europa, no exterior, né? E aí a foto aqui no Brasil o pessoal viu e botaram um pouco aquela coisa, né? Nossa, você estava ali, que legal. E a Folha até me pediu para escrever um artigo sobre aquele momento e tal. E que, na verdade, eu passei a maior parte do tempo vendo as mulheres sofrerem e estava fotografando elas, entende? Eu só parei na hora que eu vi que a situação estava muito, muito complicada. Então, eu acho que, assim, a minha posição, eu sou um observador, procuro não me envolver nessas questões, mas em momentos extremos eu me envolvo. Em algumas vezes eu já parei tudo para ajudar pessoas que estavam feridas. Mas, assim, em geral, eu não me envolvo, procuro me manter afastado. E a questão do envolvimento emocional, como é que você faz para evitar ser atingido emocionalmente com as terríveis circunstâncias, assim, que envolvem uma guerra, uma tragédia humana desse porte? Consegue dormir de noite tranquilamente, que é a sua profissão, lógico? Eu consigo dormir, eu não tenho sonho, não tenho nada disso, sim. Mas aconteceu uma coisa comigo agora no Sudão, que foi muito interessante, que eu me dei conta um pouco de como a gente vai criando uma casca, né, eu acho, para tentar impedir que essas situações contaminem a gente, deixem a gente impossibilidade de trabalhar, né? Tinha um menino, em janeiro eu fui cobrir no Sudão a crise de refugiados etíopes, quando começou a guerra civil na Etiópia, teve um contingente muito grande de etíopes que fugiram para o Sudão e eu fui para lá fazer uma reportagem sobre isso. E eu conheci um menino no campo de refugiados que o moleque era assim super malandro, né? Super esperto, dava todos os jeitos para tentar sobreviver. Enfim, era um cara interessante, que estava tentando o tempo inteiro tentar tirar grana de mim. Um menino de 12 anos, sem pai nem mãe, os pais tinham sido mortos, ele estava sozinho. E ele era super malandro, tentando e tal, e super agressivo também. A gente tinha uma relação, eu ficava sacaneando ele e tal. E eu sempre convidava ele para vir almoçar comigo, jantar, brincava com ele, aquela coisa toda. Eu fiquei meio que morando nesse campo lá, né? Ficava dormindo no campo lá e tal, e acabamos desenvolvendo essa relação ali.
E num dos últimos dias que eu estava lá, eu me lembro que eu estava jantando e ele jantou comigo e tal, e eu estava mostrando umas imagens para ele no celular, assim, e ele foi e deitou no meu colo, assim, ele virou criança de novo, sabe? Aquele, aquele pequeno homem que estava ali para sobreviver se desarmou e virou uma criança. E aquilo ali para mim foi terrível, entendeu? Eu não consegui lidar com aquele momento de afeto ali. Eu me lembro que na hora eu falei, opa, que isso, cara? Bora, acabou a comida, bora, dormir, vambora. E depois fiquei pensando nisso bastante, sabe? Que na verdade eu estava impedindo mesmo que houvesse uma relação afetiva entre eu e ele, entende? Porque a vida dele vai ser uma vida de terror, né? E eu vou estar longe, não vou Não, ter como também não tem ajudá-lo. muito o que fazer. Ou tu pega e adota e traz de volta Não para tô te, cá, não tô te ouvindo. não tem muito o que fazer, mas Não, acho que está travando aí. tá Para mim travou aqui. certo. Tá me ouvindo agora? Ah, mais ou menos. Tá me ouvindo? Tô, mas ainda está travando um É, pouco. tá. Eu estou me ouvindo bem e eu vou fazer uma pergunta direta. O que você leva na mala? Não estou ouvindo nada. Perfeito. Você está no Wi-Fi? Talvez o seu 4G possa ser melhor, viu? Tá me ouvindo agora? Não, tá travado Tá, para mim. perfeito. Quem sabe poder um pouquinho, esperar um minuto. Travou, travou completamente, Billy. Talvez se. Tá ruim ainda, tá travado. Talvez se você colocar o seu 4. Novamente estamos aqui. Vou reconectar com o Ian. Boixá. Recomeçamos. Agora, Voltou? Opa, quase que cai aqui. desculpa. Retomando então a questão aí, lembrando que essas lives ficam gravadas no Instagram da ACI, e então quem quiser repassar ou rever, isso aqui fica no nosso Instagram. Ian, eu estava perguntando o seguinte: o que você leva na sua mala? Leva uma mala pequena, uma mala grande? Quais são os itens que não podem faltar na sua mala para uma cobertura desse tipo? Eu antes levava uma malinha bem pequenininha antes de começar a filmar, mas agora, como eu estou filmando, eu levo uma mala grande, eu levo uma mala que em geral ela fica em algum lugar. E aí quando eu vou para o campo, eu levo uma mochila pequena. Dependendo do lugar, eu levo equipamento de segurança, né? Colete, capacete, um kit médico. Levo minha câmera, de preferência pouca lente. Antes, quando eu fotografava, eu só levava uma 35 milímetros, né? Agora, como eu estou filmando, eu tenho levado mais lentes, aí preciso levar microfone, levar tripé, essa coisa toda que é um inferno. O que não pode faltar? Drone também? Drone, estou usando drone agora também. Uso um drone Drone, eu vi. pequenininho. Basicamente isso, assim. E aí levo remédio, levo uma pequena de uma farmacinha, assim, com os remedinhos básicos, antibiótico, anti-inflamatório, remédio para diarreia também, que é comum acontecer, mas que não pode faltar. Acho que é isso. Você vive assim, digamos que a sua higiene fica mais flexível dependendo dos lugares que você vai, né? Exato. Então muda um pouco. Mas eu queria Assim. entrar
entrar novamente na questão que é o mote também da nossa conversa, que é mais reportagem e menos colunistas, menos opinião, né? Eu queria ver a sua avaliação, qual é a importância da reportagem para os dias de hoje? Lembrando que tem muitos estudantes que também estão acompanhando e que vão ver isso aqui, que muitas vezes os estudantes estão mais focados em ser especialistas em marketing digital do que em incorporar a raiz, o cerne da nossa profissão, que é a reportagem. Então, qual é a importância da reportagem para os dias de hoje? As pessoas se interessam por reportagem? Qual é a diferença entre você dar a sua opinião sobre um tema, sobre uma guerra, ou fazer uma reportagem completa sobre esse assunto? Parece que hoje está meio nivelado a gente falar sobre Afeganistão, sobre isso, só falando e nivelado com uma reportagem coxuda, como a gente fala, de ir no front, contar, etc. Eu acho que a gente vive uma fase bastante deprimente do jornalismo, especialmente aqui no Brasil, né, em que a caga-regrice ganhou, né, venceu. Cagar regra virou o sonho de muita gente, inclusive. A gente vive um momento em que os veículos de comunicação perceberam que é muito mais barato você ter um cara que fica sentado em Nova York, em Londres ou em São Paulo, cagando regras sobre tudo. Né? Ele não precisa se deslocar, não tem custo de produção, não tem um custo de nada. Então é uma pessoa que fica ali emitindo opinião sobre um monte de coisa. E aí a gente vai chegar numa situação em que as pessoas se surpreendem quando o Bolsonaro ganha de lavada em Santa Catarina, porque ninguém sabe o que está acontecendo em Santa Catarina, né? Ou que no Amazonas as pessoas morrem como moscas no resto do estado porque não tem nenhuma cidade no Amazonas com UTI naquele estado, daquele tamanho. A única cidade que tem UTI no Amazonas é Manaus. Porque a gente não sabe o que acontece no Brasil, né? E a gente não sabe o que acontece no mundo. E as pessoas ficam cagando regra em cima de fatos que muitas vezes não são verdadeiros ou muitas vezes eles são super enviesados. Um exemplo interessante que eu acho disso é a gente vê a questão do Oriente Médio aqui no Brasil. 90% das pessoas, sei lá quantos por cento das pessoas, acreditam que o Irã é o país que desestabiliza o Oriente Médio e foco de terrorismo. As pessoas têm uma ideia de acreditar que os xiitas são os caras mais conservadores e mais radicais do Islã. Essa é uma visão predominantemente americana, nascida nos Estados Unidos, pós-revolução de 79, em que o Irã é o primeiro país do Oriente Médio a romper os laços coloniais, primeiro país a estatizar o petróleo. Tem toda uma campanha contra o Irã, depois vai vir a guerra Irã-Iraque, e a gente aqui se acostumou com essa ideia. Praticamente nenhuma pessoa sabe que todos os ataques terroristas dos últimos 20 anos, ou se você quiser botar dos últimos 30 anos, foram cometidos por sunitas. O Irã é um país xiita, mas são só sunitas. E sunitas que têm uma interpretação do Islã, que é a interpretação da Arábia Saudita, que é o wahhabismo. O que acontece quando você tem um monte de gente que não vai nos lugares, e não ouve as pessoas, e não senta, e não bate papo, e não toma chá, não sente o cheiro, não passa mal com a comida, é que elas ficam muito suscetíveis a receber esse tipo de verdade enviesada. Porque aqui no Brasil, a cobertura internacional se dá basicamente de acordo com a agenda americana ou inglesa. Só é notícia... Que são as agências de notícias internacionais. Só é notícia aqui o que sai ou na CNN, na Reuters ou na BBC. E os interesses e as visões de mundo desses países nem sempre são as nossas, ou que deveriam ser as nossas. Um país com uma forte, voltando ao Oriente Médio, um país com uma forte influência árabe por conta da imigração maciça que aconteceu no final do século XIX, início do século XX, no que era o Império Otomano e hoje Líbano e Síria, né? Então, a gente vive hoje um momento em que o jornalista já não fala mais com as pessoas.
Você pega, a Folha tem 120 colunistas, uma coisa inacreditável a quantidade de colunistas que tem a E Folha. estamos falando da Folha, que seria É, tu pega a uma Globo News, referência de você abre reportagem. você abre a Globo News, é um monte de gente cagando regra. E ali, ou então no Twitter, 24 horas, como é que essa gente faz reportagem, como é que apura, como é que conversa. E você vê que é tudo. Eu acho que tem vários exemplos interessantíssimos sobre isso, de como a coisa vai ganhando. A matéria que a Folha fez com esse Dominguete, que esse cara que estava oferecendo a tal da Covaxin, é uma puta barriga no final das contas, se você for olhar, e que ganhou o debate nacional, porque não tem apuração nenhuma. A repórter foi lá, ouviu um cara que disse que recebeu um pedido de propina de $1 por vacina, sem nenhum tipo de embasamento, nada, não tem nada. Tem um cara que é um policial militar que trabalhava na guarita do Palácio do Governo de Minas Gerais, que diz que um cara do Ministério da Saúde pediu $1 por vacina. E não tem mais nada, é isso. E vira um estardalhaço, vira uma coisa, porque no final das contas, se você for olhar o que está acontecendo agora, do jeito que essa CPI está operando, ela está operando igual a Lava Jato. Ela vaza para um monte de gente, vaza aqui, vaza ali, vaza ali. E as matérias são todas que. A força das matérias tem relação com a fraqueza do denunciado. E não ao contrário, né? Enquanto a denúncia deveria ser forte e não importa o que é o denunciado. Mas voltando todo o papo, que eu falei aquela coisa, que a gente vive um momento em que não tem mais reportagem, não tem mais ouvir as pessoas. A gente não sabe o que acontece no Brasil. A gente não sabe o que acontece no mundo. Mas assim, a gente agora não sabe o que acontece no Brasil. A gente não tem ideia do que está acontecendo, onde está tendo garimpo ilegal agora, por que a cidade. Tem cidade no Pará que ampliou a arrecadação mineral em 1000%. Por quê? Que cidade é essa? Tem uma nova Serra Pelada acontecendo, tem 60 mil caras dentro das terras dos índios Munducuru. E não tem ninguém lá. A gente não sabe nada do que está acontecendo, o que as pessoas estão comendo, quem é que está vivendo lá, quem é que não está vivendo. Assim, a gente aprendeu, virou um jornalismo aqui no Brasil, que vem desde a época do Collor, que é esse jornalismo baseado em denúncia do Ministério Público, em que o jornalista parece que acredita que o Ministério Público é justiça e faz a população acreditar que o Ministério Público é justiça, não entende de um processo judicial. E é isso, e virou isso, não tem mais interesse em ouvir ninguém, falar com as pessoas, é extremamente deprimente, né? Se você vê o que a Folha paga Certo. por uma matéria, é um negócio inacreditável. É assustador, entendeu? E me diz uma coisa, essa é uma característica dos países subdesenvolvidos, quem Claro, sabe, né, que sem ficam dúvida. sob o foco e agenda dos Estados Unidos nas questões de matérias internacionais e também seguem um padrão assim de falta de cultura, quem sabe. Tens alguma referência em outros países de como funciona, se a reportagem ainda vive, sobrevive, as pessoas leem reportagem? Porque muitas vezes aqui a gente faz reportagens longas, passou do segundo parágrafo, ninguém mais quer ler. Estamos acostumados com 140 caracteres do Twitter ou um pouquinho mais e paramos. Tens alguma referência? Como é que está isso no resto do mundo? Tem muita. Ainda tem muito repórter por aí trabalhando, fazendo reportagem de verdade, sabe? Muita gente, ainda tem bastante espaço, tem grana, inclusive, voltado a ter grana, né? Os grandes jornais têm apostado bastante. Se você pega. Eu te dou um exemplo do New York. Tudo bem que o New York Times é o topo da cadeia alimentar. Mas o New York Times veio para cá, eu sei porque eu trabalhei com eles aqui, veio para cá cobrir Covid e eles deixaram um fotógrafo aqui 2 meses, cara, na Amazônia, só para fazer a Amazônia. 2 meses, pagando fixer e tudo mais. Eu estou fazendo um documentário com a Voice of America sobre essa crise da Etiópia e é um cuidado, é uma relação diferente, assim, né? É um outro papo, assim, completamente, né? O que eu acho que aconteceu, essa coisa das pessoas não quererem ler, também essa busca da audiência, os veículos, eles
eles acreditaram na falácia, eu acho que é uma discussão que tem 20 anos, de que eles poderiam virar veículo de comunicação de massa, entendeu? Você teve momentos em que, na Vejinha, por exemplo, ou em vários jornais, você tinha um placar, você tinha um telão na redação para contar quantos cliques você tinha por minuto, entende? Então, começou uma busca enlouquecida por audiência que, já era ruim, né? Mas depois dessa busca enlouquecida por audiência, a coisa saiu do controle, porque os caras acharam que eles iam virar veículos de comunicação de massa. E nunca foi, e nunca vai ser, né? Então se perdeu uma série de coisas, se perdeu compromisso com o interesse público, se perdeu o compromisso histórico, né, de você registrar momentos históricos que são importantes, e foda-se se ninguém lê. Tem que fazer, entendeu? Foda-se se as pessoas não estão muito felizes. Foda-se, a gente faz jornalismo, né? E você tem bons exemplos no mundo. Você pega a New Yorker, por exemplo, que é uma revista que praticamente não mudou a diagramação dela desde 1925. Você pega a New Yorker hoje, a New Yorker da década de 20 é quase a mesma coisa. Pô, os caras estão arrebentando, porque eles estão oferecendo produto de alto valor agregado. E aqui a gente começou a acreditar que a gente conseguiria vencer as dificuldades vendendo commodity, né? É óbvio que você não vai... Está de graça, para que eu vou pagar por commodity? Eu quero produto de alto valor agregado. Foi o que o New York Times fez, vários jornais estão fazendo, né? Então começou essa loucura toda, e a Folha foi a primeira a perceber que a melhor maneira de conseguir essa audiência não era mais botando foto, ou o patinho, ou sei lá o quê. Era trazendo a polêmica da gente para dentro do jornal, em vez de levar o jornal para dentro das redes. E começaram a botar aquele bando de colunista enlouquecido, né? Kim Kataguiri, sei lá. E eles enfiaram um monte de colunistas e conseguiram, de certa forma, entrar no debate, porque as pessoas, em vez de publicar um monte de besteira no Twitter, estavam publicando na Folha. A Folha estava virando né, o lead do Twitter, digamos assim. E isso está acontecendo ainda hoje, né? A gente vê isso acontecendo pra caramba. Então, tem um enfraquecimento brutal da reportagem. E o preço é esse, é um enfraquecimento da democracia mesmo, né? Um enfraquecimento de entender como é que funciona esse país, de como é que funciona... A gente não sabe nada, né? Então, enfim, é bem deprimente, assim. O Dauro Venas, grande amigo seu e meu também, está dizendo que se sente um privilegiado por ter conhecido a sua biblioteca, que está atrás de você nessa imagem, né? Aí ele diz, quais são os seus livros favoritos relacionados à cobertura de conflito? Puta merda. Não sei, tem tantos. Mas vou falar de um outro livro que me ajuda muito a escrever sobre conflito, que não é de conflito, que é um livro do John Steinbeck chamado América e os Americanos, que é um livro de crônicas e de reportagens, que talvez seja uma das grandes inspirações para mim, que é meio que um livro de cabeceira, e que ele é baratinho, a Record publicou ele aqui no Brasil, e de vez em quando você encontra ele assim por R$10, sabe? Aí eu compro 5 e distribuo para um monte de gente que eu gosto. É o presente preferido que eu dou para os outros. E é sempre o mesmo presente, porque eu realmente... Esse livro, para mim, é fundamental. Assim, Mas tem um monte de gente muito boa, né? Um monte de coisa maravilhosa. Enfim, John Lee Anderson é um cara que eu gosto muito. Enfim, tem muita gente. Mas se eu fosse recomendar um livro, seria Américas Americanos, Ótimo, já anotei aqui para do mim. John Steinbeck. Uma questão que a gente gostaria de saber é, por exemplo, quando está cobrindo as guerras, se está longe do campo de batalha, o fronte, o que gosta de fazer? O que é possível fazer? É possível realizar outras atividades que não seja trabalhar num país que está em conflito? Porque a vida continua na maioria desses lugares. Se apesar do conflito, como aqui, apesar da Covid, todo mundo levanta de manhã e faz essas coisas, né? Então, dá para caminhar pela cidade, comer, passear? Tem Depende, assim. possibilidade de fazer outras coisas ou fica 24 horas mergulhado nesse conflito? Eu acho que fica muito, 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 muito focado. É trabalhar e beber.
em geral, quando tem uma folguinha, entendeu? E aí as pessoas enchem a cara enlouquecidamente quando não tem que acordar cedo no outro dia. E depende, assim. No Iraque tinha uma cidade perto de Mossul, que que os jornalistas ficavam, que ainda era possível fazer alguma coisa, mas era basicamente trabalhar e beber e beber e trabalhar, entendeu? Não tem muito. E o pessoal que trabalha, ou seja, chamamos de repórteres de guerra, estão mais ou menos unidos. Geralmente ficam juntos, Procura saem ficar junto. juntos, bebem juntos. É que você tem várias castas de repórteres de guerra, né? Você tem desde os caras das grandes agências, CNN, que vivem num mundo, numa bolha própria deles, com uma puta segurança. Depois você tem a galera dos jornais, que já tem uma coisa mais relaxada, até você chegar no freelancer perrapado, que aí se junta para poder trabalhar junto, entendeu? Então, ninguém consegue pagar $400 um fixer. Então, você junta 3, 4 e vai junto para o front com um fixer de baixa qualidade que aceita trabalhar com um monte de gente. Então, você tem escalas ali e você também tem protocolos de segurança. Então, o cara da CNN não pode ir num bar que o freela vai, entendeu? Enfim, tem essas coisas assim. Que alguns lugares são proibidos, né? Outros não são. Porque os protocolos de segurança variam de acordo com a quantidade de dinheiro que você tem, né? A verdade é essa. Isso. Quanto mais grana você tem, mais seguro você está. Quanto menos grana, mais risco você toma para poder ter o retorno, né? Então tem muito disso também. E teve alguma situação assim assustadora? Qual foi a que mais te impactou assim com relação à tua própria segurança? É engraçado essas coisas, porque as pessoas tendem a acreditar que você vive assim os momentos que você vive de medo e de assustador, você parece filme, sabe? Que você está vendo, meu Deus, eu vou morrer, as coisas vão acontecer. Em geral, você só se dá conta do risco depois que elas aconteceram e depois que você olha para o lado, começa a se apertar, fala, cara, não estou furado, estou bem, estou vivo e tal. Eu tive algumas situações um pouco assustadoras, assim. Já tive algumas vezes de bombas explodirem muito perto de mim, assim, que não aconteceu nada. Só caí no chão pelo deslocamento de ar e nada aconteceu, sabe? Fiquei super bem. E teve outras que me machuquei, mas por coisa pequena. Então, assim, no Iraque teve alguns momentos ruins de bomba caindo muito perto. No Congo, eu capotei de carro numa área rebelde lá, quase matei uma mulher de um líder Hutu que fez o genocídio Mas lá em você Ruanda. dirige? Você dirige em outros países ou tinha um motorista? Não, eu estava dirigindo, E aí a gente estava levando essa mulher para encontrar. O cara tinha feito um acordo para a gente, os Hutus cometeram um genocídio em Ruanda contra os Tutsis, né? Mataram quase 1 milhão de pessoas e fugiram para o Congo. Esses caras estão nas montanhas do Congo agora, e eram 20 anos do genocídio. E eu e um repórter canadense, mais ele, que tinha mais contato, conseguimos um esquema de esse cara dar uma entrevista para a gente ia ficar com eles lá, com os Hutus nas montanhas, mas em troca a gente tinha que levar a mulher do cara que estava doente nessa cidade chamada Goma, que agora teve os vulcões. E aí a gente alugou um carro, pegamos um tradutor e um coronel lá do exército congolês aceitou levar a gente até um determinado ponto. E aí, dirigindo à noite, tinha que dirigir à noite, correndo, eu dei uma bobeira. Também estava com um carro velho, tinha que desligar um farol para aparecer uma moto, não aparecer um carro, aquele rolo, né? E o Congo assim, é pré-revolução industrial, né? Tu tá lá dirigindo aquela montanha, vulcão vermelho, elo perdido, assim, negócio até estereotipado, assim, sabe? E aí, numa curva, eu dei uma rateada, eu estava dirigindo no lado direito, aí a roda esquerda bateu numa caidinha, a gente desceu, sei lá, várias vezes, assim, foi ruim. Aí ficamos presos, os Hutus prenderam a gente, não queriam soltar enquanto a mulher tivesse amanhã morreu, não. Foi um puta rolo, depois o dono do carro, nossa, foi a cabeça arrebentada, minha ex-mulher aqui reclamando que estava dando infiltração no quarto. Foi um caos. Assim. Eu não podia dizer que estava todo arrebentado. Foi uma bosta. Ótimo. Essa foi ruim também.
Pois, que loucura. Como é que faz para se proteger ou tenta minimizar os riscos de estar numa cobertura de guerra? Como é que tem como tomar precauções ou está nas mãos de Deus? Acho que tem, mas assim, você não tem controle de tudo, né? Tem repórteres que são mais atirados, mais corajosos, assim, né? Eu não sou dos mais corajosos, não. Eu sou bem cagão. Eu procuro tomar bastante cuidado. Mas, por Imagina se exemplo, fosse corajoso. pô, tu tem que ver André Lyon, por exemplo, que é um fotógrafo brasileiro, fodaço. Acho que um dos melhores do mundo, um cara que eu realmente gosto muito de trabalhar. O André é um cara que tu vê pelas fotos dele, né, cara? São uns troços assim inacreditáveis. Foda, entendeu? E o André vai, maluco, e tem outros que vão, outros que não vão. Tem gente que não vai para o front. Eu conheço vários repórteres de guerra que cobriram um monte de guerra e que não vão para o front, porque acham que não precisam ir para o front, não querem se expor àquele risco. Eu sou meio a meio, assim, sabe? Mas assim, às vezes você tá. Uma vez eu estava numa batalha lá em Mossul, a gente ficou preso atrás de uma estrutura porque tinha muito sniper atirando, não dava para sair, o cara foi baleado e tal. Mas assim, eu estava me sentindo seguro, entendeu? Eu sabia que eu estava seguro ali. Na hora que chegasse o reforço, os tanques iam bater lá e a gente ia poder correr e tal. Mas agora eu estava na Síria há pouco tempo e dirigindo numa rua calma e começaram a bombardear a gente, bomba caindo dos dois lados. Então, essas coisas são. É difícil, sabe? Porque pode dar errado. Pode dar errado. Exato. E você não tem muito controle, né? Numa das últimas reportagens que foram veiculadas na Band, foi sobre as benzedeiras em Manaus, Amazonas, etc. Como é que é? Tem tu intercala as reportagens do exterior com reportagem no Brasil? Como é que funciona? Ou é ao acaso? Não, agora surgiu e vou para cá? Ou tem algo planejado para os próximos meses, por exemplo? Olha, tem uma questão assim que a gente está tentando encontrar um meio termo, porque tem uma questão de grana envolvida nisso, né? Qualquer viagem para o exterior é grana, principalmente com dólar agora e tal. Então, não tem uma coisa muito bem planejada, amarrada, não. Eu tenho uma relação muito boa com a Band, porque a Band me permite fazer alguns freelas ainda. Eu tenho uma parceria muito grande com a Voice of America, com alguns outros veículos que me convidam. Então eu vou fazer matérias fora para eles e eles permitem que eu veicule na Band e a Band me libera, entendeu? Então depende muito dessas coisas assim. Eu ia para o Afeganistão agora, mas acabei desistindo por uma série de questões pessoais aqui, que preciso ficar em São Paulo e tal. É, mas certamente esse ano eu quero ir para o Afeganistão. Provavelmente no inverno eu vou para o Afeganistão. E talvez eu vá para Moçambique, mas ainda não sei, assim. Tem que ver, Moçambique as coisas estão bem complicadas também. Tem um Estado Islâmico surgindo lá duas Pouco freiras. sabemos, quase nada, não sabemos Ah, nada. Eu não sei nada sobre Moçambique e Estado Islâmico, para mim é novidade. A porque ignorância. a gente só vai ter cobertura dessas coisas se um grande fato acontece e a CNN publica, entendeu? Senão ninguém vai saber. Por Né, isso, eles tomaram uma cidade lá recentemente, decapitaram um monte de gente. Há uns meses atrás, no ano passado, sequestraram duas freiras brasileiras, mas acabaram soltando elas. É um grupo insurgente grande que estão dominando o norte de Moçambique eles são aliados ao Estado Islâmico. Mas enfim, é aquela coisa, né? Não tem muita grana e também às vezes é difícil de emplacar na Band porque os assuntos não são muito fáceis de digerir, né? Ninguém sabe que Etiópia, Tigre, Estado Islâmico, ninguém sabe do que está se tratando, né? Eu defendo que a gente publique, se a gente não publicar, ninguém vai saber, entende? para saber menos aí. Mas enfim. Ian, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Como vocês sabem, o Instagram é 59 minutos. Te agradeço imensamente por compartilhar essas experiências conosco.
E gostaria que tu deixasse uma última mensagem para a nossa audiência. Tem muito universitário, estudante de jornalismo e muitos jornalistas que estão vendo aqui, então fique à vontade para dar Não, o seu recado final. vou dizer algo que é bastante polêmico, o pessoal acha meio estranho, mas quero dizer o seguinte: marketing digital, assessoria de imprensa, produção de conteúdo, tudo isso não é jornalismo, isso é cascata, isso é fazer história para quem te paga dinheiro, a soldo. Tem interesse, tem lado, e por mais que o jornalismo não seja uma coisa independente totalmente, porque a gente tem patrão em geral, né? Mas isso não é jornalismo, né? Jornalismo é um troço diferente, a gente tem um norte diferente, então acreditar que vai fazer jornalismo para ir ser assessor de imprensa, ou fazer marketing digital, ou conteúdo em rede social, não é jornalismo, não se auto-engane. Aceite que você vai fazer publicidade, é outro papo. Mas o jornalismo precisa de gente, um monte de gente, né? E é um troço. E é a melhor profissão do mundo, né? Nada é tão bom quanto jornalismo, né? O Nada. Garcia Marques que já dizia, né? É, eu adoro, é um negócio maravilhoso. É um salvo-conduto para viver mundos que você jamais viveria, né? Então é um troço maravilhoso. É Então isso. tá. Ok, então, mais uma vez, muito obrigado. E esse foi mais um papo de jornalista, promovido pela Associação Catarinense de Imprensa. Uma boa noite, mais uma vez, muito grato. Um grande abraço, Ian, e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Um baita de um orgulho para mim poder participar. Fico muito lisonjeado. Obrigado mesmo. Ok, então. Boa noite. Boa noite.